Você já se perguntou por que Nefe compararia Jesus a uma serpente? Elas não deveriam ser símbolos de Satanás, como no Jardim do Éden? Nas culturas antigas, inclusive na antiga Israel, as serpentes eram símbolos de cura ou purificação. Em Números, capítulo 21, os filhos de Israel foram afligidos por serpentes ardentes. Então, Moisés ergue uma serpente de bronze e diz aos israelitas que todo o que for mordido e que olhar para ela viverá. Nefe, no livro de Mórmon, baseou-se nesse relato para testificar que, assim como o Senhor forneceu esse único meio de curar os israelitas, ele também forneceria o único meio de salvação eterna por meio de Jesus Cristo. Ao longo dos ensinamentos de Nefe, ele falou 3 vezes sobre olhar para Cristo na esperança de trazer nossa mente para os israelitas, olhando para a serpente de bronze em Números 21, bem como para outras tradições antigas. Tradições judaicas posteriores sobre esse episódio de Números enfatizam que não bastava apenas olhar com um olhar casual, mas as pessoas tinham que olhar com um olhar longo e insistente para serem curadas das picadas de cobra. Da mesma forma, Nefe enfatizou claramente que, não obstante acreditarmos em Cristo, guardamos a lei de Moisés e esperamos firmemente em Cristo até que a lei seja cumprida, e somos vivificados em Cristo por causa de nossa fé. No original hebraico do livro de Números, a palavra para serpentes ardentes é serafim, e a serpente de bronze é identificada com a palavra serafim. Um estudioso afirmou que a raiz verbal dessa palavra significa queimar e se refere principalmente à limpeza, purificação ou refinamento de objetos rituais, pessoas e cidades. Assim, as serpentes ardentes agiam como agentes de purificação, limpando o corpo de Israel em preparação para a entrada na Terra Prometida. Somente as pessoas que se arrependiam e olhavam para a serpente de bronze eram curadas, tornando-a não apenas um símbolo de cura, mas também um símbolo do perdão dos pecados. Da mesma forma, em Isaías, que Nefe acabara de citar, um dos serafins angélicos desempenha um papel purificador, colocando uma brasa quente nos lábios de Isaías e declarando: "Já se tirou de ti a tua culpa e já está expiado o teu pecado." Assim como os serafins de Números 21 e Isaías 21 purificavam a indivíduos e comunidades, os nefitas falavam de Cristo, regozijavam-se em Cristo, pregavam a Cristo, profetizavam de Cristo, para que seus filhos soubessem em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Como já observado, o Senhor prometeu que todo aquele que olhasse para a serpente de bronze viveria. Outro estudioso explicou que a serpente era vista no Antigo Oriente Próximo como portadora de salvação e doadora de vida eterna. Em muitos mitos do Antigo Oriente Próximo, as serpentes eram símbolos de vida, inclusive restaurando a vida após a morte. Da mesma forma, os primeiros nefitas sabiam que a lei é morta, e sabendo que ela é morta, esperavam por aquela vida que está em Cristo. Alma também fez alusão ao relato da serpente de bronze ao instruir seu filho Relamã a olhar para Deus para que vivas, acrescentando que se olharmos, poderemos viver para sempre. Anos mais tarde, Nefe, o filho de Relamã, ensinou: "E assim como ele levantou a serpente de metal no deserto, assim também será levantado aquele que há de vir. E assim como todos os que olharam para aquela serpente viveram, assim também todos os que olharem para o Filho de Deus, com fé, tendo o espírito contrito, viverão sim, para a vida eterna." Mas assim como a lei é morta, segundo Nefe, o próprio símbolo da serpente de bronze era impotente. Ela não deveria ser adorada como um ídolo, como se por si só tivesse o poder da cura. Foi o poder do Senhor que curou os israelitas. E por fim, foi porque eles se arrependeram e seguiram as instruções do Senhor que viveram. Alguns comentaristas judeus antigos, bem como leitores cristãos, entendem isso e argumentam que a serpente de bronze foi erguida como um convite para olhar para o alto, para Deus, explicando que sempre que Israel olhava para o alto e submetia seu coração ao Pai Celestial, eram curados. Da mesma forma, o livro de Mórmon convida todos a olhar para Deus e viver, e oferece explicações que tornam explícitas as implicações que estão por trás desse antigo relato encontrado em Números. É somente olhando para Jesus Cristo que, por meio de seus poderes divinos de purificação, todos poderão viver, sim, ter a vida eterna. Como o próprio Senhor ressuscitado ensinou: "Confiai em mim e perseverai até o fim e vivereis, porque aquele que perseverar até o fim, darei vida eterna."